tema bem polêmico, né, agora, dosimetria aí da pena. Doutor Salo, também agradecer ele a disposição, né, em nome da diretoria, por ele poder dispor de um tempo dele para poder estar passando o conhecimento, né, para a gente. Então, eu espero que essa palestra seja bem proveitosa, que o tema é relevante e bem atual, né, e que possa ser uma próxima também presencial, se for possível, próximo ano, né? E parabenizar novamente a comissão aí e o doutor Salvador aí, pelo empenho nas palestras que são realizadas aí na OAB Campinas. E estamos sempre à disposição, hein, doutor? Quando precisar, a OAB Campinas está de portas abertas, em nome da doutora Luciana, nossa presidente, que hoje não pôde comparecer, que ela dá aula à noite, mas vamos participar aí. Aí eu já passo a palavra para o doutor Salvador para poder dar início à palestra aí. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Edilson, por estar aqui presente, representando a presidência. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que estão fazendo com que esse encontro seja muito significativo. A Beatriz, que foi a principal responsável por conseguir o contato com o professor Salo, não conseguiu estar no momento presente, porque ela está na Unicamp participando de uma mesa, mas ela disse que ela vai conseguir participar até o final. Agradecer todas as pessoas da comissão, a Rosiane, a Érica, a Maria Carolina e todas as pessoas que se engajaram para fazer com que esse encontro fosse possível. Eu também não posso deixar de agradecer a presença do professor Hamilton Bueno de Carvalho e do Leonardo Santiago, que estão aqui. E sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o professor Salo, que é uma referência para todos nós, é um dos meus professores. Eu gostaria de verdade que tivesse sido esse evento presencial para fazer alguns autógrafos, conversar sobre algumas coisas em particular, mas numa próxima ocasião. Tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa para todos nós. Então, professor Salo, eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Salvador. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, convite feito pela Beatriz. A gente estava tentando alinhar já há algum tempo, questão de agenda. Chegamos a marcar presencial, mas infelizmente não foi possível. Enfim, a forma que a gente aprendeu com a pandemia, né, se relacionar também no plano virtual, então isso acaba possibilitando que a gente possa estar junto, né? Mas logicamente que o melhor seria estar junto presencialmente. Tirando as minhas passagens por Viracopos, eu não lembro a última vez que eu tive em Campinas, que foi em palestra também. É uma cidade bastante interessante, uma referência na academia, uma referência na advocacia, então é muito bom estar junto. Quero agradecer ao doutor Egilson Oliveira pela apresentação, por abrir a casa, né, a OAB, e também os amigos todos que estão presentes, Hamilton, o Léo, que me mandou o link, inclusive. Bom, vamos lá. Acho que o doutor Edilson foi num ponto que é bastante interessante para a gente começar essa conversa, né? Porque é impressionante como o tema, e é um tema muito técnico, né? Quem estuda direito penal, né? Quem faz a faculdade de direito, normalmente essa é uma disciplina que que não é amistosa para os alunos, que é a dosimetria da pena, e isso por força dessa competência que o Supremo tem de julgamento de determinadas matérias, acabou virando
um tema de debate muito forte pela imprensa, né, na sociedade em geral. Se falar em dosimetria de pena hoje não é algo que as pessoas acabam entendendo um pouco o que significa. E isso é bom, por um lado. É bom que as pessoas se apropriem da linguagem jurídica, que ela não tem que ser vulgarizada, porque é uma linguagem técnica, é uma linguagem científica. É importante que nós tenhamos bastante claro, né, o que nós queremos comunicar quando a gente aborda determinados conceitos, né, e por ser linguagem científica, dogmática, jurídica, é a ciência do direito penal. Não existe direito sem dogmática, não existe direito penal sem dogmática jurídico-penal. E a teoria do direito penal é uma teoria dogmática e que demanda um conhecimento mínimo das suas categorias. Inclusive, quando se fala em simplificação da linguagem nos tribunais, né, muito encabeçado esse debate pelo ministro Barroso, que agora está saindo da corte, né, ele foi uma das pessoas que levantou essa bandeira. A gente tem que entender isso, e é dessa forma, ao menos que eu compreendi, quando fui ver o que efetivamente o ministro estava propondo, sobretudo quando assumiu a presidência, e o ministro, que é um professor também, é meu colega na UERJ, significa que a gente possa abandonar um pouco esse formalismo que nos encastela, né? Que levou o bacharelismo, né, no Brasil a uma linguagem de elite. Isso, logicamente, que a gente tem que brigar. E desde sempre lembro do Hamilton, quando eu estava na faculdade de Direito, né, lutando contra isso, contra esse reverencialismo, né, esse discurso empolado. Isso é uma coisa. Outra coisa são as categorias técnicas, que simplesmente a gente não pode abandonar, porque elas estabelecem limites para que a gente possa dizer algo sobre algo, né? E muito do que eu vou abordar, Salvador e amigos, é um pouco isso, né? Qual o sentido empregado pelos tribunais para, no processo de dosimetria, dar sentido para as normas que regulamentam a determinação da pena, a aplicação da pena no país. Mas antes disso, eu queria fazer, para além, né, dessa invasão do tema no senso comum, que eu repito, eu acho importante isso, né? Assim como aconteceu com o garantismo, né? Há 20 anos atrás, quando algumas pessoas introduziram, né, a teoria garantista no Brasil, nós não imaginávamos que esse termo seria apropriado como está hoje pela sociedade, e isso é bom, né? Claro que sempre na tradução leiga para questões técnicas vai ocorrer perdas, né? E a gente tem que compreender isso, mas não tomar isso como um problema, ao menos do ponto de vista que eu encaro, né, essa ideia de popularização da linguagem jurídica, né? Mas para além disso, para além de ser um tema do momento, né, por força dos julgamentos dos casos da tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023, tem algumas outras justificativas que me parecem bastante importantes para responder a pergunta: por que abordar a aplicação da pena? Por que a gente precisa estudar isso, né? A primeira questão que eu chamaria a atenção é que na teoria do delito, na teoria do direito penal, na dogmática jurídico-penal, tradicionalmente se deu um foco muito grande para a teoria do delito. Isso por força de toda a tradição que nós herdamos da dogmática alemã e primeiro da dogmática italiana
e da metade do século passado até hoje, preponderantemente da dogmática alemã. Inclusive porque é na teoria do delito que algumas categorias se universalizaram e é o que nos permite, né, ir a uma faculdade de direito na Colômbia ou na Alemanha e entender, né, tirando a questão da língua, entender as categorias quando fala em tipicidade, quando fala em dolo, quando fala em negligência, quando fala em imputação objetiva, quando fala em causas excludentes, em erro de tipo, em erro de proibição. E é assim que se constitui uma linguagem científica, dando universalidade para determinadas categorias. Então, o direito penal tradicionalmente se preocupou na sua linguagem dogmática mais com a teoria do delito do que com a teoria da pena. Se preocupou muito com as justificações da punição, da pena, para legitimar um determinado modelo de teoria do delito, mas depois focou, sobretudo, nos juízos de imputação. Imputação objetiva, imputação subjetiva. Do ponto de vista processual penal, e aqui, logicamente, eu estou falando para advogados na OAB, para defensores públicos, né? Eu estou preocupado com esse público, para colegas que eu estou falando, porque também exerço, né, já esse ano, 2025, 30 anos de advocacia. Na nossa prática, né, na operatividade do direito, nós temos uma preocupação muito forte, sobretudo com as teorias das nulidades no processo penal. Ou com o manuseio da prova dentro do processo. E isso é natural e é fundamental, né? Então, por essa preocupação da teoria penal em dar mais espaço para a teoria do delito, nessa preocupação do discurso processual e da prática jurídico-penal, dá mais ênfase no domínio e gestão da prova, na validade das provas. Pensemos hoje, toda a discussão importantíssima sobre a epistemologia da prova, isso está nos levando a outro patamar da discussão, isso é fundamental, né? E na teoria das nulidades, que é um cavalo de batalha nosso, a gente acabou, né, tradicionalmente deixando de lado a matéria da aplicação da pena. Mas agora tem um dado interessante. Esse dado vai aparecer, inclusive, no julgamento do habeas corpus 1 milhão pela 5ª turma do STJ, que foi em 2024, início de 2024. Agora não recordo se foi publicado em 24 e julgado em 23, mas é muito recente. 2024, perdão, final de 2024. E depois esses dados foram levantados, né? E isso saiu essa informação em vários sites de notícias jurídicas, Conjur, Migalhas, né? E esse é um dado importante, validado inclusive pelo STJ. O tema da dosimetria da pena representou 27% das concessões de habeas corpus durante o ano de 2024. Percebam, isso é um dado arrasador para que nos acenda um alerta para toda a advocacia penal que esse tem que ser uma matéria de domínio, não pode ser escanteada, não pode ser deixada de lado. Pensem, 27% das concessões de habeas corpus em 2024, estou com os dados aqui, isso totalizou 5.563 ordens concedidas nesse recorte de 2024. O tema central foi a dosimetria da pena, em todas as suas variáveis. É uma conversa que eu tenho bastante com meu querido amigo, colega, parceiro, Leonardo Santiago Sagrilo, que está aqui. Isso também é uma vantagem que o ambiente virtual nos possibilita. Ele está aguardando para fazer uma sustentação oral e acompanhando a palestra, né? Te concentra aí, Léo, para não perder a sustentação.
né? E a gente conversa muito sobre a dificuldade que é hoje manusear e ter um recurso especial e também um recurso extraordinário conhecido pelos tribunais superiores, né? E se a gente tiver presente algumas questões de aplicação da pena aqui, eu diria que nós temos, né, que nós ampliamos a nossa capacidade recursal. Ou seja, nós tornamos mais acessível esse recurso que nós sabemos que é de difícil manuseio muitas vezes. E por isso, Salvador, eu tenho uma hipótese. Que eu não fiz nenhum estudo metodologicamente organizado, mas eu tenho várias pistas que me permitem apresentar essa hipótese como nesse início dessa nossa conversa. A hipótese eu diria o seguinte, que em decorrência da estrutura normativa e das variações jurisprudenciais, estrutura normativa que rege a aplicação da pena e das variações jurisprudenciais nesse tema, uma pena aplicada acima do mínimo abre um amplo espaço de discussão da validade da sentença ou do acórdão. Traduzindo, a possibilidade de discutir a aplicação da pena em casos de pena acima do mínimo é enorme. Por quê? Porque nós temos categorias abertas na aplicação da pena, repito, em todas as fases, não só na pena base, que é a fase onde mais elas aparecem. Categorias abertas que implicam em distintas conceituações doutrinárias e enormes divergências ou lacunas jurisprudenciais, inclusive nos tribunais superiores. Diria que uma aplicação da pena acima do mínimo abre possibilidades múltiplas de justificar a interposição dos recursos especiais, extraordinários, ou até mesmo da revisão criminal, que é uma das hipóteses de revisão criminal, além de prova nova, lembrem, colegas, que é exatamente a discussão sobre quantidade de pena. Justifica. Sem falar nos habeas corpus, que foi o dado que eu passei para iniciar a nossa conversa. E eu diria mais ainda, mais um. Né? Vejam, o que eu estou tentando é trazer vocês para o tema, tornar os colegas interessados nessa matéria. Eu diria que mesmo entendimentos consolidados pelos tribunais superiores, nós, da advocacia privada e pública, temos um dever ético na defesa do nosso cliente de abordar. E isso não apenas de forma simplória, mas porque a história, inclusive recente, já nos demonstra que determinadas matérias consolidadas de repente voltam à discussão. Então vejam o seguinte, meus amigos. Desde 1999, a matéria das atenuantes abaixo do mínimo está sumulada. Súmula 231. Essa matéria já era debatida amplamente pela doutrina na década de 80. Levantamento que eu fiz, né? Em vários momentos eu fiz esse levantamento, nós temos textos. E aqui o Hamilton vai lembrar, texto do James Tubenchilac, do Dirceu Sintra Júnior, da década de 80,
já defendendo a possibilidade de aplicação de atenuante abaixo do mínimo na segunda fase da dosimetria da pena. E essa súmula foi revista. Não teve a resolução que eu gostaria que tivesse, que é de uma ampla revisão e modificação e revogação da súmula. Inclusive, eu que assinei o parecer da Bracrim, da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Não, o presidente Scheiner Asfora entrou em contato, eu fiz o parecer foi defendido pelo Auri, né, na audiência pública, mas nós tivemos um voto de revogar a súmula. Algo que estava pacificado, sumulado desde 1999. Desde 2003, nós questionamos a constitucionalidade do regime disciplinar diferenciado. O IBCCRIM tem editoriais antes da entrada em vigor da lei, falando da lei que regulamentou o regime disciplinar diferenciado em 2003, levantando a questão da desumanidade do regime. A OAB, Conselho Federal, em 2008, ingressou com uma DIN. Está parada essa DIN? Sim, ministro Fux, né, está com ela um bom tempo, sem movimentação, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos processou o Brasil, né, por um pedido da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu fui o parecerista, inclusive o expert, nomeado pela comissão, prestei a perícia, né, junto à Corte Interamericana, agora em fevereiro desse ano, e eu não sou um cara otimista, pelo contrário, quem me conhece sabe que eu sou um pessimista metodológico, né, mas eu lhes confesso que nós temos chances muito concretas de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, condene o Brasil e recomende a revogação do regime disciplinar diferenciado. Então vejam, mesmo matérias... Claro, eu fui lá para a execução da pena para utilizar o exemplo do RDD, né, mas acho que é um exemplo muito válido, sobretudo por força de que nós estamos na iminência. A projeção da Comissão Interamericana é que até março do ano que vem, daqui a pouco, nós tenhamos uma sentença da Corte Interamericana, né? E por mais que não tenha um poder normativo a Corte Interamericana, a gente sabe, né, que, bem ou mal, né, o Estado brasileiro tenta cumprir e, de alguma forma, encontra alguns mecanismos, como, por exemplo, a questão da remissão, né, ficta em relação ao período de cumprimento de pena pelo excesso ilegal em cárceres desumanos e cruéis, por força exatamente da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pois bem que eu falei quase meia hora já e nem entrei direito ainda na minha fala. O nosso sistema, como vocês sabem, ele é um sistema escalonado. É um sistema que ele é paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele é hiperregrado, ele apresenta várias lacunas. Agora eu estou fazendo um estudo mais detido dos sistemas de aplicação da pena na América Latina. Estive no Chile falando sobre a aplicação da pena e num congresso sobre a aplicação da pena na América Latina, especificamente sobre isso, e agora estou estudando um pouco mais o sistema argentino. O nosso sistema ele é muito mais regrado do que os demais sistemas. Alguns sistemas simplesmente não normatizam e deixam aberto para o juiz, mesmo em sistemas com penas variáveis como o nosso. E nós temos um sistema que dá um roteiro para o juiz. E isso está nos incisos do artigo 59 do Código Penal,
que estabelece, primeiro, que o juiz tem que definir qual a espécie da pena aplicável. Aqui, sobretudo nos casos em que tem pena privativa de liberdade alternada com multa, né? Nas contravenções penais, em vários tipos penais do Código de Defesa do Consumidor, em vários crimes da lei ambiental, em alguns poucos crimes do Código Penal tem previsão pena privativa de liberdade tanto a tanto ou multa. E já nessa primeira etapa, o magistrado tem que eleger a hipótese punitiva. O segundo inciso, que determina os critérios de quantificação das penas. No caso de pena privativa de liberdade, o terceiro inciso, que determina a definição do regime. E depois, o quarto inciso, que determina a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por alternativas distintas. O que nós convencionamos chamar de penas alternativas, na realidade são penas substitutivas. Então vejam, o nosso sistema ele é um sistema de 4 fases. O que nós chamamos de sistema trifásico, na realidade é um desdobramento do inciso 2 do artigo 59. E que daí sim vai nos jogar para o artigo 68, que supera o debate clássico entre Nelson Hungria e Roberto Lira. E eu sou um fã do Roberto Lira, do pai e do filho, e diria que num debate entre Lira e Hungria, dificilmente eu ficaria do lado do Hungria, mas nesse caso eu entendo que o sistema trifásico de quantificação da pena privativa de liberdade ele é mais apropriado do que o sistema bifásico que o Roberto Lira propunha, exatamente por deixar mais claro o método que o juiz deve seguir. E aqui nós estamos flertando diretamente com estruturas normativas de processo também. Quanto mais regrado, mais garantista o método. Então, nós temos esse sistema escalado em inúmeras fases, e nós temos em cada uma delas... Bom, e daí agora eu vou concentrar no método trifásico, vou falar para vocês fundamentalmente de aplicação da pena, da quantidade, da dosimetria de pena privativa de liberdade, artigo 68 do Código Penal. Na distribuição em 3 fases, que o artigo 68 estabelece, pena base, pena provisória e pena definitiva, em cada uma dessas fases nós temos a presença de inúmeras circunstâncias que eu vou chamar de circunstâncias de alta extensão semântica. Tipos normativos, tipos penais abertos, que tornam porosa a interpretação. Torna poroso o conteúdo da circunstância. O que eu poderia perguntar para os colegas, por exemplo, bom, qual o conteúdo da culpabilidade que o STJ considera lícito para atribuir um juízo favorável ou desfavorável ao réu e com isso aumentar a pena base e não deixá-la mais próximo do mínimo? Porque olhem só, para cada uma daquelas circunstâncias, iniciando pela pena base, por óbvio, para cada uma daquelas circunstâncias, o juiz tem que atribuir um significado, ou seja, dizer o que é culpabilidade, o que é personalidade, o que é conduta social, o que é motivos, o que ele considera válido de conteúdo. A partir desse conteúdo, determinar a prova válida no processo que vai ancorar essa categoria e depois tirar um valor. Vou me utilizar de um exemplo. Olha só, não é um processo simples,
Por isso que eu disse, ele é paradoxal, porque ele é muito regrado, mas ao mesmo tempo muito complexo. Eu vou dar um exemplo para os colegas, que me desculpem pela simplicidade. É uma matéria muito conhecida, mas eu acho que exatamente por isso facilita. Então, olhem só. Quando eu estava na faculdade de Direito, no século passado, e tive essa disciplina com o meu mestre, e foi ele que me instigou a estudar essa matéria, e desde então eu comecei dando aula de aplicação da pena na faculdade de Direito, na Unicinos, em 1994, 31 anos de docência. Meu mestre, Ney Fayette de Souza, que inclusive tem um belo livro, chama A Sentença Criminal e Suas Nulidades. Há horas eu peço para o Ney Fayette Júnior, atualizar esse livro. Mas o professor Ney, quando eu me lembro dessa, eu não sei se é uma falsa memória ou não, mas, como dizem os italianos, se non è vero è bene trovato, né? Mas talvez eu tenha construído essa memória, mas lembro que na aula do professor Ney, e vejam, eu fiz essa matéria em 91, eu acho. Eu entrei na faculdade em 89, no primeiro ano de vigência da Constituição, então toda a matéria estava sendo questionada. Tudo a gente submetia ao crivo constitucional, era muito interessante assim, o espírito da época em relação à crítica, né, da legislação vigente. Mas o professor Ney dizia o seguinte, meus amigos, o artigo 59 diz que uma das variáveis da pena base é antecedentes criminais. O que eu posso considerar como maus antecedentes criminais? Olha só, eu tenho a categoria aberta, e é aberta, é um tipo aberto. Subjetivo, porque diz respeito à pessoa do réu, e que eu preciso significar essa categoria. Eu preciso dizer o que ela significa. E dizia o professor Ney, olha, os nossos tribunais consideram, para fins de valorar como maus antecedentes, qualquer registro negativo na folha de antecedentes criminais. Então veio categoria, conteúdo, prova, folha de antecedentes criminais e valoração. Bom ou mal? São 4 etapas. 3, né? Eu tenho a categoria demanda conteúdo, demanda prova válida e depois valoração. O sentido que os tribunais atribuíam pré-Constituição, e isso foi ao longo da década de 90 se modificando, era que qualquer registro criminal poderia ser levado em consideração e estabelecer um juízo negativo. Então, por exemplo, inquéritos em andamento. Processos criminais em andamento. Era interessante isso. Condenações em primeiro grau submetidas a recurso. Mas também absolvições por falta de prova. Olhem só. Prescrições. Era amplo. Olha só, a interpretação para essa categoria era ampla. Até que vem a súmula 444 e diz: inquéritos em andamento e processos em andamento não poderão ser valorados na pena base. Olha só, o que faz a súmula? Fecha o tipo. O que é válido para esse conteúdo? Só condenações transitadas em julgado, que não constituam reincidência. Mas olhem só, isso eu acompanhei porque foi bem no início da minha advocacia, e eu vi isso muito no TRF da 4ª Região. Alguns desembargadores que depois, hoje ainda, viraram advogados e se tornaram grandes garantistas, né? Mas eu vi isso em decisões do TRF da 4ª Região. Percebam, olhem o conteúdo da súmula.
processos em andamento, inquéritos em andamento não podem ser valorados na pena base. Não podem ser valorados como antecedentes. Por que isso? E olhem só que coisa interessante, como a jurisprudência autoritária, ela tenta dar dribles na democracia. Tenta dar dribles no princípio da presunção de inocência. E isso eu via nos tribunais. O que os tribunais diziam? Bom, realmente, como maus antecedentes, processos em andamento eu não posso valorar. Porém, isso indica uma personalidade desviante. Porém, isso pode ser valorado como má conduta social. Fazia uma burla de etiquetas e atribuiu mesmo valoração negativa e a pena base subia. Então, olha só que interessante o conteúdo da súmula. Não pode ser valorado como nenhuma circunstância. Isso é um recado para os tribunais. Não violem o princípio da presunção de inocência. Então vejam, categoria, circunstância, judicial, conteúdo, prova, valor. Eu faço bem um esqueminha assim, em sala de aula quando eu ensino essa matéria. Sigam essa etapa, sigam esse roteiro para entender. Por quê? Porque isso, quando eu leio uma sentença criminal condenatória e está lá a aplicação da pena, eu tenho que metodologicamente isolar cada uma das categorias, ver o que o juiz disse sobre cada uma das categorias, ver qual a prova válida ou inválida que ele utiliza para determinar o valor. Então, por exemplo, né, nos tribunais superiores, no STJ hoje, nós temos posições distintas na quinta e na sexta turma em relação à prova válida da personalidade do agente. Eu, particularmente, e o Hamilton, nós temos um livro que saiu foi até a 4ª edição, eu acho, Aplicação da Pena e Garantismo, e a gente analisa isso, vocês encontram aberto na internet. Eu, inclusive, não tinha volume físico e consegui baixar pirata o meu próprio livro. No meu ResearchGate eu libero o PDF, é só entrar. ResearchGate é um portal, uma rede social acadêmica bem interessante. Na minha página eu tenho vários livros lá abertos, já que saíram de edição. Desde o século passado, a gente defende que o juiz não pode valorar a personalidade do réu. Que isso ofende o princípio da secularização. Que isso não é lícito de juízo. E Ferraioli vai demonstrar isso maravilhosamente bem no Direito e Razão. Agora, olhem só, os tribunais dizem, não, pode sim o juiz. Não é inconstitucional, topicamente, a valoração da personalidade. Só que daí vem o seguinte, qual o conceito? E qual a prova? Para poder analisar essa categoria e dizer favorável ou desfavorável para fazer aumentar ou diminuir a pena. Os tribunais, olhem só, dizem que é válido analisar, mas não fornecem dados sobre o conteúdo. Fornecem negativamente. Não posso utilizar processos em andamento ou condenações para valorar a personalidade. Mas vejam, tem um debate, inclusive nos temas, nas teses, as teses do STJ, inclusive tem teses contrárias, isso da quinta e da sexta turma. É necessário laudo técnico para emitir esse juízo? A sexta turma diz que sim, a quinta turma diz que não. O que eu estou querendo chamar a atenção? Vejam bem, em qualquer sentença, que o juiz negative a pena base na circunstância personalidade, se isso não estiver amparado por um laudo técnico, psicológico, psiquiátrico, eu tenho possibilidade de questionar a validade do juízo.
sem entrar no próprio conceito, que daí é uma outra discussão bem pesada mesmo. Né? O que o juiz atribui como personalidade? Porque o juiz não pode simplesmente dizer personalidade voltada para o delito. Porque isso carece de fundamentação. Porque ele não diz onde ele está amparando, qual é a prova. O que demonstra essa personalidade voltada para o delito? E quando eu indago isso, normalmente o judiciário entra numa espiral nonsense. Porque ele vai tentar justificar isso pelos maus antecedentes. E daí isso é bis in idem. Porque eu não posso atribuir o mesmo valor negativo, né, a mesma base probatória para duas circunstâncias. Idem conduta social. E idem culpabilidade. Porque ainda parte da nossa doutrina e da nossa jurisprudência entende que o conteúdo da culpabilidade está atrelado à intensidade do dolo e grau de culpa. Eu, nesse momento, essa semana, os últimos 2 dias, eu estava revisando a reforma do Código Penal Militar de 2023. Escrevendo sobre isso. O Código Penal Militar, no artigo 69, que trata dos critérios de aplicação da pena, fala o juiz analisando a intensidade do dolo e o grau de culpa. Repetindo o artigo 42 do Código de 40. Mas que foi modificado em 84, sai intensidade do dolo e grau de culpa e entra culpabilidade. Por quê? Porque o nosso código é finalista. E a teoria finalista da ação se espelha numa teoria normativa da culpabilidade, em que dolo e culpa migram da culpabilidade para a tipicidade e são substituídos pelos critérios de imputabilidade, inexigibilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta. Significa dizer que se o dolo e a culpa são elementares do tipo, se o juiz valora isso como culpabilidade, ele vai estar praticando o bis in idem. Tem autores respeitabilíssimos que defendem que isso é válido, mas mesmo eu não concordando, né, mesmo se eu concordasse, melhor dizendo, eu teria que dizer, é um campo de questionamento num recurso. Quando o juiz analisa no vetorial culpabilidade, intensidade de dolo ou grau de culpa, questionando o conteúdo da circunstância contra a reforma finalista e dizendo, eu não posso repristinar o Código Causal de 1940. Eu não posso voltar a Nelson Hungria. Nós estamos já, no mínimo, com Miguel Reale Júnior, que foi quem pensou o artigo 59 e a sua estrutura na reforma de 84. Pois bem, então vejam como esse domínio do conteúdo dessas circunstâncias pode ajudar e ajuda muito. Nós temos no artigo 59, na primeira fase da pena base, 5 das 8 circunstâncias. 5 subjetivas. Tirando antecedentes, que tem esse juízo interpretativo dado pela súmula 444, tirando os antecedentes, todas as demais, se valoradas negativamente, abrem um campo amplo para questionamento. E, gente, isso faz subir recurso. E recurso especial. Porque é negativa de vigência de lei. Quando eu atribuo um significado diferente a uma determinada circunstância. Ou abre campo para um recurso extraordinário pela falta de fundamentação da circunstância. Pelo bis in idem.
eu queria... Bom, eu já estou 45 minutos falando aqui. Eu quero... O que eu quero? Eu estou seguindo meu roteiro aqui. Eu quero falar um pouco da quantificação. Da quantificação. Então, vejam. Em cima dessas 8 circunstâncias, claro, as 3 objetivas são mais concretas, exatamente por serem objetivas, de materializar isso. Né? Consequências do crime, circunstâncias, comportamento da vítima. Mas vejam, e agora falando novamente do querido Léo, um dos pontos, o Léo advogou no caso da Boate Kiss, junto com o Jader, uma atuação, como vocês sabem, bastante complexa por todas as circunstâncias. E quando os réus foram condenados, depois do desaforamento em Porto Alegre, né, o Jader e o Léo me pediram um parecer sobre a aplicação da pena, que eu fiz pro bono, só para ficar... Não que tivesse problema em cobrar, não tinha problema nenhum, né? Mas fiz pro bono aquele parecer. E uma das circunstâncias que foi valorada negativamente foi o comportamento da vítima. Quando o STJ pacificou que o comportamento da vítima só pode ser valorado favoravelmente ao réu. Só esse ponto já nos levaria ao STJ. Olha só, uma vetorial de uma fase da aplicação da pena dentro daquele contexto. Bom, tanto é que foi revisto depois. Vocês viram? A pena, diminuíram 10 anos de pena. 10 anos, gente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o que sobrou do julgamento do caso Kiss? Algumas preliminares, vencidas aquelas preliminares, aplicação da pena. E as penas foram reduzidas em 10 anos. Pena de 21 anos, 22 anos, foi para 11 anos. 12 anos. Isso faz toda a diferença, como vocês bem sabem. Né? Tanto é que, aliás, li hoje no jornal, né? O Elisandro Spor, que foi para quem eu dei o parecer, teve autorizada a saída externa para trabalhar fora da instituição penitenciária hoje, isso por força da diminuição da pena. Né? Pois bem, isso, Salvador, tá nesse livrinho, exato, que a gente... Fora a discussão do dolo, né? Que teve outro critério de aumento de pena foi o dolo eventual intenso que o juiz... Né? Tem algumas... Gastei alguma tinta, né, para fazer essa discussão nesse parecer e para provar exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Né? Pois bem, mas uma das questões, para além da valoração das circunstâncias, que achei aqui, gente, a questão do laudo psicológico ou parecer técnico está na edição 26 do Jurisprudência em Teses do STJ, né, enunciado número 13, tá? Só para ficar o registro aí para vocês procurarem depois. E a questão do comportamento da vítima também está na mesma edição do Jurisprudência em Tese, edição número 26 do STJ, no enunciado número 15. Comportamento da vítima em contribuir ou não para a prática do delito não acarreta aumento da pena base, pois a circunstância judicial é neutra e não pode ser utilizada em prejuízo do réu.
Tá bem dito lá. O que fez o STJ? Fechou o tipo aberto. Né? Claro, o legislador não pode. Né? Deveria, seria... seria bastante virtuoso se só trabalhasse com elementos fechados do tipo, mas é linguagem natural. Né? Por isso esse trabalho de consolidação de jurisprudências, ele é um trabalho importante, sobretudo nesse mar de tipicidade aberta que a gente vive. Mas para encaminhar o encerramento, eu quero falar de critério de quantificação da pena base. Fiquei só na pena base, né, gente? Para vocês verem como tem matéria aí para a gente discutir. Pena provisória, pena definitiva, concurso de crimes, nossa, fixação de regime. Mas olhem só, ao mesmo tempo que o Código Penal estabelece fases, pena base, pena provisória, pena definitiva, e estabelece nelas quais as circunstâncias devem ser valoradas, o Código não estabelece peso para as circunstâncias. Se consolidou no STJ, por exemplo, que para as atenuantes e agravantes é 1/6 de aumento ou de diminuição em cima da pena base, no limite do mínimo e do máximo, por força da súmula 231. As causas especiais de aumento e de diminuição trazem quantidades fixas ou variáveis. Por exemplo, tentativa, diminui-se, né, de 1/3 a 2/3. Crime continuado, que já tinha um entendimento clássico e que agora virou súmula também, né, que é pelo número de crimes, né, de 1/6 a 2/3. 2 crimes, 1/3, 3 crimes, 1/5, 4 crimes, 1/4, 5 crimes, 1/3, 6 crimes, a metade, 7 ou mais, 2/3. Virou súmula. Mas na pena base a gente não tem quantificadores. E eu ouço muito, e leio muito em julgados, que é o seguinte, que o juiz tem ampla discricionariedade porque ele não está adstrito a uma fórmula matemática. Isso não é verdade. Porque se o juiz não apresentar um número matemático, é nula a aplicação da pena. Ele tem que botar lá 5 anos, 10 meses e 2 dias. Então, assim, como a gente pode atribuir uma valoração para cada circunstância negativa? Porque como? Lembrando, né, o ponto de partida da pena base é o mínimo, as circunstâncias favoráveis e as neutras mantêm a pena base no mínimo, e nós vamos agregando circunstâncias negativas para elevar a pena base do mínimo em direção ao máximo. No Rio Grande do Sul, por força de alguns ensinamentos históricos na escola da magistratura, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teve muito forte, como quase uma jurisprudência obrigatória, né? E por força também o TRF da 4ª Região, e também por causa disso Santa Catarina e Paraná também observaram durante algum tempo que o limite da pena base seria o termo médio. Que não é uma novidade no nosso sistema, o Código de 1890 trazia essa categoria. Mas muito, e esse estudo eu fiz, muito por força da Lava Jato, sumiu esse limite. No TRF e hoje menos no TJ. E o STJ considera que é possível sim a pena base, inclusive chegar no máximo. Já li julgados que justificam, inclusive, que uma circunstância
poderia elevar a pena base ao máximo, o que é uma irracionalidade. Não tem doutrina séria que admita isso, porque ali nós temos uma ponderação de circunstâncias múltiplas, que apesar de não ter um valor específico, estabelece um juízo de proporcionalidade. Eu não posso elevar uma circunstância negativa à pena base. Assim como se eu tiver 8 circunstâncias negativas, eu não posso deixar no mínimo. Por uma questão lógica, né? Por uma questão de razoabilidade, por uma questão de proporcionalidade. Pois bem, em cima disso, e isso também era presente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, se fazia uma ponderação de que, bom, é entre o mínimo e o termo médio. O termo médio é o mínimo mais o máximo dividido por 2. Então, homicídio simples, 6 a 20 anos, o termo médio é 13. 6 mais 20, dividido por 2, 13 anos. Então, a pena base deveria ficar entre 6 e 13. Inclusive, eu tenho um artigo na RT, e isso está na 3ª edição do meu livro, eu acho que é o sistema mais lógico. Mas daí não... E daí faço essa construção desde o Código de 1890, mas daí eu não vou... Não é sobre isso, né, que eu vou discutir com vocês, porque aqui é mais ou menos pensar como a jurisprudência está operando. Então, esse intervalo de 6 a 13, que corresponde a 7 anos, eu dividiria por 8 circunstâncias e eu teria um peso aproximado de cada circunstância. Em torno de 10 meses. Então, uma circunstância negativa, 6 anos e 10 meses. E assim, sucessivamente. Como essa categoria termo médio foi desidratada, parte da jurisprudência entende que esse critério do 1/8 seria da diferença entre o mínimo e o máximo. O que dobra a pena, né? Esse é um critério. Tem, e felizmente, desde um ponto, embora eu acho que o critério do termo médio e o escalonamento de 1/8 entre o mínimo e o termo médio seja dentro do nosso sistema mais coerente, metodologicamente, normativamente falando. Alguns outros desdobramentos na jurisprudência nacional começaram a aparecer. E isso é interessante porque cada estado vai utilizar um critério. E isso dá divergência jurisprudencial, gente. Repito, faz subir o nosso recurso especial. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou no momento, onde eu leciono e advogo, embora siga com o escritório em Porto Alegre também, né, tem a militância forte no Rio Grande do Sul, enfim. Aqui no Rio de Janeiro, o critério que o TJ que tem preponderado no TJ é o critério de, para cada circunstância judicial negativa, aumenta 1/6 da pena mínima. Como eles chegaram nesse critério? Por analogia ao critério do STJ do 1/6 para as atenuantes e para as agravantes. Olhem só, tem lógica nenhuma. Dogmaticamente é dificílimo justificar isso. Mas é um critério que tem sido adotado. E é um critério mais favorável do que o critério do 1/8 entre o mínimo e o máximo. Porque seguindo aqui no exemplo do homicídio, se esse critério seria 1 ano. 1/6 de 6 anos, 1 ano. Ao invés de 20 meses. Né? 1 ano e 8 meses. Para cada circunstância negativa. Imaginem, se eu tenho 3 circunstâncias negativas, isso dá quase 2 anos. Aliás, dá 2 anos. Dá 24 meses. Isso faz toda a diferença na vida da pessoa que vai cumprir essa pena. Outro critério ainda, que daí eu acho preferível, porque na realidade só porque ele é mais favorável, mas que alguns tribunais têm utilizado, vi isso em Minas, alguns julgados, vi alguns poucos julgados no TJ de São Paulo, mas vi
que seria 1/8 do mínimo. Então, meus amigos, olhem só. Se nós formos nos atentar só na quantidade de aumento e de diminuição, nós temos 4, dá para dizer, utilizando esse critério histórico dos tribunais sulistas, nós teríamos 4 critérios para jogar na argumentação, seja de um recurso de apelação, seja no recurso especial, num habeas corpus e também, inclusive, eventualmente, numa revisão criminal. Meus caros, eu estou falando, agora bateu 1 horinha, são 20h32, que é o que eu tinha, na realidade eu tinha me programado para falar 45 minutos, né, mas 1 hora está de bom tamanho. Os professores de metodologia dizem que mais de 1 hora online não é saudável, já se transformaria numa experiência tóxica, utilizando um termo também que está em voga, então eu não quero tornar essa nossa experiência tóxica, né? E o que eu tentei trazer para vocês aqui são algumas angústias, e assim, independentemente da minha posição, né, como os tribunais têm manuseado, né, algumas circunstâncias, alguns critérios, para ajudar a gente, dentro de uma perspectiva redutora, né, e aqui meus mestres Nilo Batista e Eugênio Raul Zaffaroni não me deixam pensar de outra forma, em reduzir os danos desse punitivismo exacerbado que nós estamos vivendo e que se materializa na aplicação da pena de forma muito contundente, né? Isso todos nós que advogamos na área sabemos. Seria isso, Salvador. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Eu vi aqui os comentários das pessoas elogiando a aula do senhor, dizendo que precisaria ter mais, gostariam de ter mais momentos. Eu agradeço imensamente, professor. Eu não sei se o senhor tem a disponibilidade de abrir para uma rodada de perguntas ou se o senhor prefere encerrar, não sei. Eu acho que a gente pode 3 perguntas para ficar razoável. Pode ser. Ok. Perfeito. E daí eu respondo em bloco? Tá bom. Eu tenho uma pergunta, mas se o pessoal tiver, aí pode ser o pessoal. Então eu vou abrir para o pessoal primeiro. Doutor, boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Guilherme Meu nome é Nascimento. Guilherme. Meu nome é Guilherme, eu sou de Minas. Eu não consigo ligar a câmera agora porque minha câmera está com um probleminha. Mas vamos direto ao ponto. Então, qual que seria o correto na dosimetria? Seria um sexto ou um oitavo? Porque assim, eu faço estágio no Tribunal de Justiça de pós-graduação na área criminal. E eu vejo que alguns magistrados adotam um sexto na primeira fase e um oitavo na segunda, mas a jurisprudência diz um sexto para a primeira e para a segunda. Eu fico com essa dúvida. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Vamos ouvir outra aí e daí eu respondo tudo ao final. Pode ser? Perfeito. Quem mais, pessoal? Bom, eu vou fazer a minha então, professor. Talvez vai escapar um pouco com relação ao que o senhor estava falando dessa questão de significante das circunstâncias judiciais, mas eu queria ver na visão do senhor como que o senhor entende esse, esse tema repetitivo do STJ, que é o 1214, em que ficou determinado que não configuraria reformatio impejus em recurso exclusivo da defesa a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem um simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. Porque parece que é essa manutenção do que o senhor falou, né? Esse ranço inquisitório, autoritário se mantendo e fazendo esse movimento, né? Dele se permitir, né? Porque a primeira parte da tese, do tema, né? Que ficou afirmado é obrigatória a redução proporcional da pena base quando o Tribunal de Segunda Instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, vírgula. Todavia,
aí é isso que eu acabei de falar para os senhores, né? Então parece que essa manutenção, né, que essa coisa perene, não larga o osso, né? Queria entender mais o que o senhor pensa com relação a isso. Maravilha, Salvador. Tem uma pergunta do Vitor aqui que tá no chat, que é na mesma linha do Guilherme. Então, eu respondo as duas e a gente encerra, pode ser? Perfeito, professor. Bem, Salvador, vou começar pela tua, até porque eu vou ser bem breve. A primeira parte, ok, a segunda parte, né, para mim é um drible na estrutura, na estrutura normativa do Código Penal, né, porque o artigo 59 estabelece um limite interpretativo, mas também na própria coisa julgada, né? Não vejo sentido lógico que eu possa autorizar eu reclassificar uma valoração negativa, né? Bom, e daí o Guilherme, qual a resposta correta, né? Eu tentei desenvolver isso, como eu falei, nesse artigo, já é um artigo mais antigo, né, já tem algum tempo, e que eu incorporei na terceira edição do Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro. Né, eu vou fazer por etapas essa resposta, Guilherme e Vitor Marçal. O sentido do método trifásico, Hungria, é de que em cada fase eu escalone maiores valorações. Por isso, a pena definitiva, as causas de aumento e de diminuição da pena definitiva pesam mais que as causas atenuantes, as circunstâncias atenuantes e as agravantes, e assim deveriam ser as atenuantes e as agravantes em relação à pena base. Tanto é que o critério do 1/6 das atenuantes e das agravantes foi justificado historicamente e corretamente, desde o meu ponto de vista. Eu digo até 1/6, né? Mas pensemos em 1/6. Porque esse seria o critério, o juízo mínimo ou máximo de aumento e de diminuição das circunstâncias majorantes e minorantes. Ou seja, se ficasse mais do que 1/6, eu estaria equiparando uma agravante e uma majorante, uma atenuante e uma minorante. O que eu não posso. Por quê? Porque as majorantes têm que pesar mais que as agravantes, que têm que pesar mais que as circunstâncias judiciais negativas. As minorantes têm que diminuir mais que as atenuantes, que têm que diminuir mais do que as circunstâncias judiciais favoráveis. No caso aqui, elas não diminuem, né? Elas não aumentam, né? Seria esse o raciocínio. Então, essa é a lógica. Vou eu avançando da pena base para a pena definitiva, eu tenho cargas maiores de aumento ou de diminuição. Por isso, bom, isso é um ponto. O segundo ponto são os limites, né? Então, assim, nas majorantes e nas minorantes eu posso ultrapassar o limite mínimo e o limite máximo. Discordo, mas conforme a súmula 231, eu não posso ir abaixo do mínimo e acima do máximo. Logo, para eu escalonar esse sistema, eu teria que ter um limite, eu teria que ter um teto na pena base. Por isso é que, para mim, o termo médio, conforme essa jurisprudência histórica do Rio Grande do Sul, faz todo sentido. Porque daí eu escalono limites. Porque senão a gente chega no paradoxo, que é o paradoxo também da súmula 231, de ter uma pena base no mínimo e ter duas atenuantes e essa pena não poder diminuir na pena provisória. Ou pensar uma circunstância, a pena base no máximo e eu ter agravantes e atenuantes e negar a vigência ao artigo 61 não aumentar. Então ter esse teto para mim faz todo sentido. Tendo esse teto do termo médio, o critério do 1/8 desse intervalo também faz sentido, porque daria um peso aproximado para cada circunstância. Então, Guilherme e Victor, do ponto de vista teórico,
do ponto de vista dogmático, do ponto de vista sistemático e metodológico, para mim, esse seria o sistema correto. Ponto, vira a página, né? Mas não é o modelo adotado, reconhecido pelos tribunais superiores. Dentro do que os tribunais superiores nos oferecem de alternativas, que seriam 3 daí na realidade, 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo, 1/6 do mínimo ou 1/8 do mínimo, a minha metodologia redutora diria 1/8 do mínimo. Por quê? Porque é o critério mais favorável ao réu. É o critério que menos aumenta a pena. E esse é o critério que eu uso. A minha lógica, a minha coerência no sistema é reduzir ao máximo o poder encarcerador do Estado, poder das agências de punitividade. Então, na ausência de uma resposta lógica, justificada teoricamente, eu necessariamente opto pela maior favorabilidade ao réu, e daí diria 1/8 do mínimo. Porque pesa menos que 1/6 e pesa menos que 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo. Mas se o 1/8 entre o intervalo entre o mínimo e o máximo for menor que 1/8 do mínimo, faça pelo critério mais favorável. Ponto. Né? Eu acho que essa é a lógica. Essa é a lógica que a principiologia constitucional nos indica. Beleza, Salvador? Beleza, meus caros? Perfeito, professor. Vamos só, então, tirar uma foto e a gente finaliza? Vamos, claro. Érica, você pode tirar? Eu só não sei colocar todo mundo na tela aqui. Deixa eu ver como que eu faço. Bom, enquanto a Érica vê, só lembrar, gente, assim, todos esses pareceres pro bono, né, e para instituições públicas, enfim, que não são pareceres em casos concretos, que tem regra de sigilação, né, assim como vários artigos de aplicação e execução da pena, assim como de teoria do delito também, enfim, né, eu disponibilizo todos eles no ResearchGate. Né? Então, tem, inclusive livros esgotados, tem na íntegra lá, o Crítica à Execução da Pena, estão as 2 edições, o Aplicação da Pena e Garantismo, meu com a Milton também está lá na íntegra, a minha tese, Pena e Garantias, está lá na íntegra, então, se quiserem acessar, né, está disponível e me deixaria muito feliz que alguém lesse esses materiais. Com certeza, professor. Eu não achei, mas dá para tirar a foto assim. Joia. Bom, professor, muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer também ao professor Hamilton. Só engrandeceu esse espaço. Muito obrigado mesmo pelo compartilhamento de seus conhecimentos, professor. Maravilha, gente. Bom trabalho para todos nós, que a nossa tarefa é árdua. Com certeza, professor. Um abraço. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau.